Salve, camaradas! Tudo bem? O tema do vídeo de hoje é a verdade sobre Gabriel Galípolo e o Banco Central. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap, né? Tem também boletim de notícias, tem um bocado de livro publicado e tudo isto agora está reunido num site. Maxwell, que é o gênio aí da computação, da tecnologia. Maxwell é o nosso Neo da Matrix, né? Ele, em 24 horas, fez um site e tá lá o link da nossa lista de transmissão no Zap, com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Tá lá o link para se inscrever no nosso boletim de notícia de graça, chega todo sábado. Tá lá todos os livros que a gente já publicou para vocês comprarem, conhecerem. Tá lá todos os programas do Manhã Brasil, comandado por Mauro Lopes, tá tudo no site. É Maxwell, coloca aí, por favor, né, na tela o site. E agora, a partir de todo o vídeo, esse site vai estar na descrição do vídeo. Então, só entrar lá no site, você também pode ter acesso aos nossos editoriais, beleza? Então, entra lá e não perde nada. Camaradas, vamos lá. O Gabriel Galípolo, né, novo presidente do Banco Central, na sua primeira reunião do Copom, o que é o Copom? É Comitê de Política Monetária, aumentou a taxa de juros, a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, em 1%, que vai corresponder a um aumento de 70 bilhões de reais no pagamento de juros e serviços da dívida pública. A cada aumento de 1% na taxa Selic, você tem um aumento de mais ou menos 70 bilhões de reais a mais pagos aos rentistas, né, de capital nacional e estrangeiro que se apropriam do orçamento público a partir do mecanismo da dívida pública interna, perfeito? E aí se desenvolveu um debate muito tosco nas redes sociais. Como sempre na conjuntura brasileira, esse debate tosco teve duas tosquices diferentes. Teve a tosquice liberal bolsonarista ou liberal fascista e teve a tosquice governista petista, perfeito? Vamos tratar cada uma delas. Vamos começar com a tosquice liberal bolsonarista ou liberal fascista. Tem muita gente que fica puto comigo porque eu digo que a extrema-direita no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países do mundo, como na Argentina e no Chile, é uma fusão entre fascismo e liberalismo. Para mim está muito claro que o que representa o Bolsonaro, o Milei, o Castro lá no Chile, o Daniel Noboa no Equador, o Trump nos Estados Unidos, é um movimento liberal fascista de forma reacionária, né? E aí você comprova isso na prática a partir das diversas conjunturas em que, por exemplo, no tema da questão da taxa de juros e na própria desvalorização do real ano passado, o discurso liberal e o discurso bolsonarista, o discurso liberal e o discurso fascista era exatamente o mesmo. E qual é esse discurso? É uma mentira de dizer que a alta do dólar ano passado, o real no final de 2024, foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo. Então, assim, a alta do dólar ano passado é fruto de uma crise fiscal. O governo Lula está gastando muito, tem uma crise fiscal, precisa cortar gastos imediatamente. Então, por isso que o dólar está disparando e que também tem muita inflação. Então, para controlar a disparada do dólar e para controlar a inflação, é necessário aumentar a taxa de juros. Bora, mete a taxa de juros na estratosfera. E aí, veja, gente, por que isso é mentira? É muito simples, muito simples. Ano passado, o real foi uma das moedas, foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo. Teve uma queda brutal, uma valorização violenta do dólar. Neste ano, o real está se valorizando, o dólar está se desvalorizando frente ao real, né? Há uma queda significativa da cotação do dólar no mercado brasileiro e a política fiscal é a mesma. Não teve nenhum gigantesco corte, claro. Teve ano passado um pacote de ajuste fiscal que atacou o salário mínimo e o abono salarial, mas isso vai ter consequências no médio e longo prazo. Do ponto de vista hoje das contas públicas, a situação é exatamente a mesma. É exatamente a mesma. Inclusive, considerando que a gente está falando de dezembro e janeiro. Então, assim, o real está se valorizando frente ao dólar. E aí? E aí? Vou até mostrar um post aqui para vocês muito bom, feito pelo Samuel Braun. Olha aqui o que é que o Samuel escreveu.
O economista Daniel Souza, da Globo News, passou um mês a fio dizendo que o dólar saiu de 5,75 para 6,20 por causa da política fiscal, terraplanismo. O dólar voltou para 5,75 hoje com a mesma política fiscal. Ele não pedirá desculpas. Não será demitido? Aqui, ó, o gráfico. Aqui, ó, o gráficozinho da cotação do dólar, né? De dezembro para janeiro, e aqui a foto da manchete, né? Como o dólar saiu de 5,75 e bateu 6,20 em um mês. Mercado reage à indefinição do ajuste fiscal das contas públicas. Então, assim, Daniel, vou dizer uma coisa para você. Daniel Souza, você é um mentiroso. Porque como todo economista liberal, você é um mentiroso. Você passou o mês de dezembro inteiro dizendo que a subida do dólar é porque existe uma crise fiscal no Brasil. Agora, o dólar tá caindo. E aí, Daniel, como é que você explica isso? Não tinha uma crise fiscal supostamente pelo risco fiscal que o dólar estava subindo e a inflação estava subindo e tinha que aumentar a taxa de juros? E aí, cadê? Cadê, Daniel? Como todo liberal, Daniel, você é um mentiroso, você é um desonesto. Por quê? Você não faz ciência. Você é um servo da banqueirada. Você é um servo da banqueirada. Então você está representando o interesse da banqueirada na Globo News e está mentindo para reproduzir o programa, o interesse político e econômico da classe dominante interna e do imperialismo, o interesse da banqueirada, dos rentistas, de capital estrangeiro e de capital nacional. É isto que você faz. Então, assim, vamos ficar muito claro. Fundamentalmente, porque o dólar subiu com a vitória do Donald Trump e a expectativa de um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos e as próprias mudanças que estavam colocadas ali. Tendencialmente, todo momento de turbulência mundial faz com que o dólar se valorize, porque como o dólar é a moeda por excelência do mercado mundial no sistema imperialista e é uma importante reserva de valor, todo momento de turbulência tende a potencializar a busca pelo dólar como um ativo seguro. Então, meu querido e minha querida, se amanhã o Xi Jinping ficar doente e tiver risco de trocar o líder político na China, o dólar vai subir. Se amanhã o Israel atacar o Irã e começar um confronto aberto direto entre Israel e Irã, tendencialmente o dólar vai subir. Se amanhã o Donald Trump levar um tiro, dessa vez certeiro, o Trump morrer, o dólar vai subir. Se o Emmanuel Macron perde a próxima eleição e, sei lá, e entra lá no governo da França, a França submissa ou a extrema-direita, o dólar vai subir, percebe? Se acontece uma tragédia nuclear de novo no Japão, ou um terremoto do fim do mundo que coloca a economia numa crise gigantesca, o dólar vai subir. Tendencialmente, todas as movimentações globais de tipo econômico, político, militar, tragédias naturais e por aí vai, tendem a implicar numa valorização do dólar como busca de reserva de valor, como busca de um ativo mais seguro. Agora, a questão é, as flutuações do mercado imperialista mundial, como é que elas refletem cada economia nacional. E aí tem a ver com o próprio padrão de regulação de cada economia, com a posição da economia na divisão internacional do trabalho, com a regulação do seu mercado de câmbio, do seu mercado bancário, com a própria legislação do país, com o nível de abertura ou não da conta de capitais. Então, por exemplo, é uma tragédia para o Brasil o fato de que a nossa moeda foi a que mais se desvalorizou no final de 2024 e no começo de 2025 é a que mais se valorizou. Isso diz respeito ao nível de desregulamentação do mercado de câmbio no Brasil. Isso diz respeito à abertura da conta de capitais no Brasil. Isso diz respeito, inclusive, a elementos de semidolarização da economia brasileira e de uma excessiva indexação legada do governo FHC, inclusive, que faz com que a economia brasileira seja muito vulnerável às movimentações especulativas do mercado. Então, assim, o que faz o dólar subir ou descer do ponto de vista global tem a ver com dinâmicas globais, né? Só que o nível de oscilação em cada mercado nacional diz respeito também à própria forma como esse país está inserido na dinâmica de acumulação capitalista global. Saiu uma matéria muito boa no Brasil de Fato, que ninguém vai acusar de ser antipetista, né? Com vários economistas, inclusive, que são petistas, lulistas, ligados a defensores do governo do PT, que fazem uma radiografia de vários problemas que existem no Brasil, que facilitam a especulação financeira, a especulação cambial, que o governo Lula não enfrenta nenhum deles e nem vai, e que se esses problemas fossem enfrentados de frente e
vitoriosos, né, as medidas de mudança, isso reduziria bastante as oscilações cambiais na economia brasileira. Bota aí na tela, Maxwell, a matéria do Brasil de Fato, por favor. Então, assim, leiam essa matéria que para mim foi a melhor. É isso, acho que foi a melhor que eu li para mostrar mudanças que a gente precisa, por exemplo, no mercado de câmbio para controlar a especulação financeira e a especulação cambial. Perfeito? Então, esse é o delírio liberal, fascista, bolsonarista. Agora vem um delírio governista. O que acontece? Lula, Gleisi Hoffmann, Lindenberg Faria e Companhia Limitada, inclusive vários parlamentares do PSOL, passaram todo 2023 e 2024 chamando Campos Neto de bolsonarista, de sabotador, de inimigo do Brasil, da classe trabalhadora. E tudo isso é verdade, né? Porque o Campos Neto aumentava a taxa de juros de maneira constante, né? Além de várias outras declarações e ações para prejudicar a economia brasileira e, objetivamente, o governo Lula. Só que o discurso petista nunca foi enfrentar a autonomia do Banco Central, nunca foi retomar o controle do Banco Central e tirar o controle do Banco Central das mãos da banqueirada. O discurso petista sempre foi um discurso despolitizante, como se o único problema fosse o fato de que o Campos Neto foi indicado pelo Bolsonaro. Então parece que se o Campos Neto não fosse indicado pelo Bolsonaro, ou se ele não fosse bolsonarista, o problema estava resolvido, né? Falei para vocês várias vezes no canal que quando o Campos Neto saísse do Banco Central e o Galípolo entrasse, a reclamação petista sobre o aumento da taxa de juros ia sumir. Não falei isso aqui para vocês várias vezes? Falei, né? Sumir. Pois bem, começou o ensaio para sumir. Quando o Gabriel Galípolo anuncia o aumento da taxa de juros, se criou uma fake news que é: ah, não, isso foi uma armadilha criada pelo Campos Neto. Uma armadilha criada pelo Campos Neto. Esse foi o discurso do Lindenberg Farias, esse foi o discurso da Gleisi Hoffmann, e o Lula foi pior ainda, falou que é isso mesmo, quando for para baixar, o Gabriel Galípolo vai abaixar, não tem que reclamar não, e acabou a história. Então, o discurso petista foi um discurso tosco, um discurso rebaixado, um discurso mentiroso, um discurso meio canalhazinho. O Campos Neto deixou uma armadilha pro Gabriel Galípolo. Mas peraí, pô. Na última reunião do Copom que o Campos Neto presidiu em dezembro, o Gabriel Galípolo votou como? Ele votou de maneira igual ao Campos Neto, para aumentar a taxa de juros, né? E aí, peraí, pô. Esse tempo todo que o Gabriel Galípolo era diretor do Banco Central, enquanto o Campos Neto era presidente, Gabriel Galípolo sempre votou com o Campos Neto. Uma única vez eles votaram diferente, mas ambos votaram para aumentar a taxa de juros. A única diferença foi o nível de aumento da taxa de juros. Inclusive, tem um gráfico do Poder 360. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Então, Gabriel Galípolo e o Campos Neto sempre votaram juntos, iguais, para aumentar a taxa de juros. Perfeito? Então, um discurso petista muito ruim. Mas aí eu achei uma tentativa petista boa de tentar justificar essa presepada. Essa tentativa petista veio de um cara que não é do PT, mas que na prática se comporta como uma tendência externa ao PT, né? É o José Luiz Fevereiro, que é dirigente do PSOL, da Revolução Solidária, que é a ala majoritária do PSOL, né? Que hoje em dia é lulista. E aí o Fevereiro soltou um textinho na internet. E vamos ver o que foi que o Fevereiro falou, que para mim foi a melhor justificativa petista de tentar passar pano para o aumento da taxa de juros. E nos últimos 12 meses, a gente está falando de quase R$1 trilhão pago aos rentistas, aos detentores nacionais e estrangeiros dos juros da dívida pública. Então vamos ver aqui o texto do José Luiz Fevereiro, economista e tal. Vamos ver a tentativa de embelezar e perfumar merda, como a gente fala aqui em Recife, né? Esse aqui é o texto do Fevereiro. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Pronto, agora tá bom. Vamos ver o que é que o José Luiz Fevereiro fala. Vamos lá. Sobre a alta dos juros e outras coisas. O Banco Central subiu ontem de 12,25 para 13,25 a taxa básica de juros. Decisão que surpreende um total de 0 pessoas. Por óbvio, esta não é a decisão que gostaríamos e coloca o Brasil na liderança global com a maior taxa de juros do mundo, superando a Rússia, que está em guerra, e a Argentina, que liquida uma hiperinflação. Esse ponto é importante, viu, gente? A Rússia, que está em guerra, sancionada pelos Estados Unidos, parecendo, caramba, o Brasil tem a maior taxa de juros real do mundo. A taxa de juros real é a taxa de juros, taxa básica da economia, descontada da inflação, né? Maior taxa de juros real do mundo inteiro. Vê a farra do rentismo da banqueirada e o Brasil virou, né? O Brasil é um buraco de mineração e de soja e de criação de vaca e um cassino especulativo, né? Mas vamos lá, vamos ver aqui os argumentos do Fevereiro. Infelizmente, o debate nas redes sociais sobre essa questão tem descambado para o simplismo.
Galípolo seria um traidor, Lula escolheu mal ou Lula também se rendeu ao mercado financeiro. O assunto é mais complexo e, portanto, se tratado com a complexidade que tem, não vai gerar muito engajamento. Porém, para não ir à raiz do problema, já tem um monte de caça-likes por aí. Aí eu adoro esse tom, que é o tom de superioridade moral, né? E os lulistas, eles se colocam quando é na hora de enfrentar críticas à política do governo Lula, né? Porque, veja, gente, é verdade ou é mentira que o Lula passou o ano inteiro tratando um assunto com simplismo, o Lula e o PT, tratando um assunto com simplismo, dizendo que o problema é que o Campos Neto era bolsonarista. Veja, o Lula nunca fez um debate sobre os problemas de autonomia do Banco Central com profundidade, nunca tocou uma campanha, um debate público sobre isso. O Lula nunca tocou uma campanha sobre a mentira que é o discurso liberal fascista oficial, que a inflação no Brasil é fundamentalmente um problema de demanda, porque para os liberais toda inflação é um problema de excesso de demanda. E aí você tem que reduzir a demanda aumentando a taxa de juros. Isso é uma mentira, isso é um elemento fundamental da ideologia neoliberal. É dizer que toda e qualquer inflação é um problema de excesso de demanda, né? Lula nunca enfrentou isso. O Lula nunca fez um debate sobre essa meta de inflação imoral de 3%. O Lula nunca fez um debate, nunca fez um enfrentamento sobre formas não monetárias de controlar a inflação. O que são formas não monetárias? Aumento da taxa de juros é parte da política monetária. Então, para os neoliberais, toda a inflação é um problema de demanda, o que é mentira, e a única forma de enfrentar a inflação é com política monetária, ou seja, aumentando a taxa de juros, o que também é mentira. São dois mitos neoliberais casados. E aí, dando um exemplo bem simples, bem rápido para vocês. Veja, se no Brasil, ano após ano, reduz a área de cultivo do feijão e do arroz para no lugar de feijão e arroz se plantar soja, milho e cana-de-açúcar para exportação, tendencialmente, a nível de longo prazo, o preço do arroz e do feijão vai subir no Brasil. Você aumentar a taxa de juros não vai mudar em nada nisso, porque é um problema aqui de oferta. Dado que o número de terras agricultáveis destinada à plantação de arroz e feijão, mais, inclusive, o crédito destinado ao incentivo da produção de arroz e feijão, diminui no Brasil ano após ano. Então, assim, você não enfrenta esse problema inflacionário de um aumento tendencial do preço dos alimentos, aumentando a taxa de juros. Você enfrenta esse problema com uma nova política agrária, uma nova política para a agricultura, que priorize a soberania e a segurança alimentar, dando a devida atenção e incentivo à produção de culturas, né, alimentares do nosso povo, como arroz, feijão e macaxeira. Então, aumentar a taxa de juros aqui não vai mudar nada, entendeu? Esse é um exemplo, por exemplo, de uma forma de enfrentar a inflação por uma política não monetária. Lula nunca fez esse debate. Então, eu acho curioso, porque assim, o Lula, ele nunca vai ser criticado, o Lula e o PT, né? Ele nunca vai ser criticado por um discurso simplista, despolitizante, que eu já falei aqui várias vezes no canal. O problema do Campos Neto é que ele é bolsonarista. Então, peraí, é isso? Então, se botar um não bolsonarista lá, o problema está resolvido? Então, veja, gente, é natural que muita gente, depois de ouvir por 2 anos o Lula, a Gleisi Hoffmann, o Lindenberg Faria, as redes do PT, o Zeca Disseu, o José Guimarães, não sei o que, dizer que o problema é o Campos Neto, né, porque o Campos Neto é bolsonarista. Então, tirando o bolsonarista, o problema está resolvido. É isto, né? Então, já começa com a primeira passadinha de pano, né? Primeira passadinha de pano. Mas vamos lá. Se o BC tivesse reduzido a taxa de juros hoje, o dólar teria passado largamente dos R$6 e na semana que vem estaria mais perto dos 7 que dos 6. Um consequente rebote na inflação puxado por todos os produtos básicos cuja cotação é dolarizada. Entre eles o combustível, a soja, o trigo, as carnes e toda a gama de importados. Aí vamos lá. Foi outro discurso que eu vi muito no Twitter, né? Ah, não, vocês são esquerdista, maluco e não sei o quê. Se o Gabriel Galípolo tivesse dado um cavalo de pau na política monetária, o dólar iria disparar. Veja, primeiro tem um falso debate aqui. As opções eram manter a política de aumento da taxa de juros ou dar um cavalo de pau? Não. Havia várias outras opções. O Gabriel Galípolo e a diretoria do Banco Central poderia manter a taxa de juros, poderia aumentar 0,25, poderia aumentar 0,50 a taxa de juros. A ideia de que a opção aqui ou era seguir a política imoral
de aumento de 1% da taxa de juros, ou dar um cavalo de pau e baixar a taxa de juros em 2%, em 3%, é um falso dilema. Não era só essa, entendeu? Entendeu? Assim, ele poderia, por exemplo, manter a taxa de juros no patamar que estava. Poderia manter a taxa de juros no patamar que estava. Isso por um lado. Por outro lado, teve gente que apontou corretamente, em dezembro, que o Campos Neto não fez nada para segurar a disparada do dólar, usando, por exemplo, as reservas internacionais do Brasil. Veja, tem aqui um debate muito longo sobre se é conveniente ou não o uso sistemático de reservas internacionais para segurar pequenas variações no câmbio. Meu amigo e referência no debate econômico, Davi De Castro, já me disse que ele não acha isso recomendável, que o uso de reservas internacionais deve servir para uma política de indução de capacidade produtiva, por exemplo, importando máquinas e equipamentos para adensar a complexidade produtiva aqui e garantir, inclusive, a internalização do domínio tecnológico dos processos produtivos. Tem um debate aqui muito longo, mas indo para a parte mais simples, o argumento de várias pessoas petistas em dezembro, um argumento que, repito, não estava errado na sua essência, é que o dólar disparou naquela velocidade, dentre outras coisas, porque o Campos Neto nada fez para segurar o câmbio. Supostamente, agora com Gabriel Galípolo na presidência do Banco Central, o Gabriel Galípolo, que não é um sabotador, né? Se o câmbio disparasse, o Banco Central poderia fazer intervenções imediatas para segurar a taxa de câmbio, né? Então aqui tem um problema, que é, a não ser que alguém diga assim, Jones, mas o efeito especulativo seria tão forte que nenhuma intervenção do Banco Central no mercado de câmbio seria suficiente para segurar a valorização do dólar. Eu tenho dificuldades de visualizar isso. Talvez eu seja ignorante, eu não sou economista, então talvez seja uma ignorância minha. É provável, pode ser, viu? Zero problema. Mas assim, a gente entra em janeiro com a tendência global de redução da valorização do dólar. Veja, o valor do dólar está caindo no mundo inteiro, Aí só no Brasil, mesmo com a tendência global de desvalorização do dólar e mesmo com o presidente do Banco Central que pode fazer intervenções no mercado de câmbio para segurar o preço do dólar, só no Brasil o dólar ia a R$7. Eu acho difícil sustentar isso, viu? Mas se alguém tiver um modelo econométrico, se alguém tiver um paper, se alguém tiver uma simulação feita, mostrando assim, não, Johnny, seria impossível segurar a taxa de câmbio, eu adoraria ver. Mas enquanto eu não ver, eu não consigo acreditar nisso. Entendeu? Entendeu, né? Mas vamos lá, continuando. Na verdade, a margem de manobra do BC, do Banco Central, é muito reduzida. Por quê? Vamos lá. Com a meta de inflação de 3%, completamente fora do lugar, dados frequentes choques de ofertas resultantes de guerras, desastres climáticos e agora a ameaça de guerra tarifária promovida por Trump, esta meta é inalcançável. Mas o BC tem por objetivo legal buscar o centro da meta. Beleza, fevereiro. Gente, quem é que define a meta de inflação do Banco Central? É o Conselho Monetário Nacional. Quem é que compõe o Conselho Monetário Nacional? É o Ministério da Fazenda, no caso Fernando Haddad, o Ministério do Planejamento, no caso Simone Tebet, e o presidente do Banco Central. Desde janeiro de 2023, o governo Lula tem maioria no Conselho Monetário Nacional. O governo Lula poderia, a qualquer momento, não depende do Congresso, mudar a meta de inflação. A qualquer momento, desde janeiro de 2023. O governo Lula fez? Não. Alguém vai dizer assim, mas Jones, se o governo Lula fizer isso, tem resistência. Claro, gente. O nome disso é luta de classes, né? Toda medida em prol da classe trabalhadora, toda medida que reduza um pouco o poder do rentismo vai ter resistência. Isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Assim como teve resistência, por exemplo, a aprovação da PEC de transição, que liberou 150 bilhões a mais para o governo Lula gastar em 2023. Nessa época, o dólar disparou e a bolsa caiu. E aí, não foi aprovado? Depois não voltou ao normal o dólar e o índice da bolsa? É isso, né? A vida tem luta, a vida tem resistência, tem confronto e tal. Então veja, o governo Lula, desde janeiro de 2023, ele tem maioria no Conselho Monetário Nacional que muda a meta de inflação. Ele não fez nada e o Haddad, repetidas vezes,
durante todo 2023 e todo 2024, defendeu essa meta de inflação irreal e que serve para você bota uma meta de inflação baixíssima, inalcançável e justifica permanentemente o aumento da taxa de juros para alcançar essa meta de inflação que é inalcançável. Hoje, o governo Lula tem maioria absoluta no Conselho Monetário Nacional. Fernando Haddad, Simone Tebet e Gabriel Galípolo. 3 indicados por Lula. Vai mudar a meta de inflação? Vai aumentar a meta de inflação para algo mais realista? 4%? Não vai, né? Mas aí é isto, né? Então, a margem de manobra do BC é pequena. Por quê? Porque a meta de inflação está errada. Mas quem define a meta de inflação é o governo Lula. Passa pelo Congresso? Não. Passa pelo STF? Não. Vai ter pressão? Vai. A vida é isso, é dura. Feita de lutas, de contradições, de enfrentamentos e tal. Comprou alguma vez essa luta? Não. Vai comprar? Não. Vai comprar? Não. Não vai comprar. Não vai comprar, porque é avesso ao confronto, é avesso ao enfrentamento, é avesso à politização, mas tudo certo. Vamos lá. O mercado financeiro tem um brutal poder de chantagem, visto que os valores que transitam pelo planeta são da ordem de trilhões de dólares e numa tecla de computador podem ser movidos de um país para o outro em movimentos especulativos. O Brasil mantém sua conta de capitais aberta, o que o torna especialmente vulnerável à desvalorização cambiais punitivas e as políticas macroeconômicas internas não forem do agrado dos fundos de investimento que orientam a manada. Veja, isso aqui é verdade, né? O Brasil mantém sua conta de capitais aberta. É o 5º governo petista, né? É o 5º governo petista, né? O PSOL, inclusive, que é parte do governo Lula, né? A maioria do PSOL, que é parte do governo Lula, que é lulista, né? O Guilherme Boulos e Companhia Limitada, nunca fez uma campanha para colocar em perspectiva temas como esse, o Brasil fechar sua conta de capitais e propor mudanças legislativas para enfrentar o poder da especulação financeira. Então, de novo, todas as vezes que vai se apontar problemas estruturais do Brasil, o governo Lula aparece como não sujeito. Porque, veja, o Brasil tem uma conta de capitais abertas. Sim, gente, é verdade. Se fosse no primeiro governo Lula, dava pra dizer assim, ó, tá foda. Se fosse 2003, tá foda, conta de capitais aberta, poder da especulação é muito forte e tal. Tamo junto. Beleza? É o 5º governo petista. 5º. Isso nunca foi enfrentado. Alguém vai dizer, mas Juni, se fosse enfrentado, não passava no Congresso. Veja, não é obrigatório a vitória sobre quem luta. Mas se você nunca pautou o tema, é meio complicado usar o tema só como desculpa para inação. Veja, vou dar um exemplo para vocês. O governo Gustavo Petro tentou aprovar na Colômbia a criação de um SUS colombiano, Sistema Único de Saúde. Conseguiu? Não, até agora não. Foi barrado no Congresso. Mas aí, veja, o governo Petro, ele tem moral e tem legitimidade histórica para fazer um debate crítico sobre o sistema de saúde privatizado na Colômbia. Por quê? Porque o governo Petro tentou e continua tentando, porque inclusive na política, viu gente, isso é normal, viu? Você apresenta um projeto num ano, o projeto é derrotado no outro ano, não é proibido não, viu? Deus, tá na Bíblia não, Deus não proibiu apresentar de novo não, viu? Mobilizar mais, tentar um novo enfrentamento, tentar um novo debate, tentar algumas novas composições, ceder um pouquinho aqui para aprovar o principal. Então, isso não é proibido, entendeu? Isso, inclusive, deveria ser o normal da política. Ah, não, eu quero aprovar um projeto, sei lá, de reforma urbana. Aí apresentei em 2024, ó, foi derrotado no Congresso. Em 2025 eu vou apresentar de novo. Ah, não ganhou não. Em 2026 eu vou apresentar de novo. Em 2026, inclusive, é ano de eleição, vai ser bandeira de campanha na eleição. Até passar. Vamos lá? Por que não? Vocês entenderam isso? Aí, em fevereiro, o Brasil tem conta aberta de capitais. Mas foi o quê? Foi os portugueses, foi nas caravelas. E quando Pero Vaz de Caminhas escreveu a carta, ele falou assim: Brasil, terra bonita, muito papagaio. Quando desenvolver o moderno sistema capitalista na era da financiarização neoliberal, o Brasil terá conta aberta de capitais. Isso nunca será tocado e enfrentado. Foi isso? Foi? Não, né, gente? Então, assim, tenho dificuldade de lidar com esse tipo de raciocínio. Ah, não, o Brasil tem uma legislação de patentes que é antinacional. Tem. Foi aprovada pelo governo FHC em 96. Tá aí até hoje. Não é? E tentou mudar? Tentou não. Então, assim, não dá, né? Vocês entenderam? Mas vamos lá, continuando. A terceira perna do tripé macroeconômico em vigor é a descabida busca por superávit primário, excluindo o gasto com juros, cujo despropósito fica evidente quando um ponto
a mais na taxa de juros corresponde a 50 bilhões de acréscimo. Na verdade, segundo Paulo Clis, é 70, mas tudo bem. Na dívida, e a pressão contra o governo é por um déficit primário de cerca de 30 bilhões. Mas tudo isso aqui o ministro está fazendo concorda, né? Ele vive dando entrevista dizendo que está correto buscar o déficit zero, e quando ele fala em déficit zero, ele está excluindo a conta do gasto financeiro do Estado, que é fundamentalmente o gasto com juros e serviços da dívida pública, entendeu? Então assim, o Haddad fala isso todo dia, toda semana, mas entendeu que parece que é só a mídia burguesa, parece que é só o mercado que fala isso, nem parece que o ministro da Fazenda repete isso todos os dias. Todos os dias, nas redes sociais, nas entrevistas dele e por aí vai. Mas continuando. Poucas dessas peças podem ser movidas separadamente. Se fechar a conta de capitais, a taxa de juros não pode baixar nessa conjuntura sem provocar a desvalorização acentuada do real. Mas o governo poderia, via Conselho Monetário... Que governo, gente? Não tem nome aqui não, mas é o governo Lula, viu? Só pra vocês saberem. Poderia, via Conselho Monetário Nacional, mudar a meta de inflação. Nunca fez, né? Beleza. Enfrentaria a gritaria dos de sempre, mas daria condições para o BC segurar a taxa de juros. Concordo com isso, fevereiro. E por que não fez? Por que não fez em 2023? Por que não fez em 2024? E por que já disse que não fará em 2025? Por que, gente? Vocês entendem isso? Que isso nunca é respondido. Ah, não, o governo Lula pode fazer isso. Pode. Não passa pelo Congresso, viu? Não passa pelo Congresso. Mas por que não fez? Por que não fez? Isso nunca é respondido. Eu respondo. Para mim não fez porque o governo, na essência, é um governo neoliberal, ainda que tenha alguma preocupação social. O governo tem compromisso com o sistema político-econômico tal como está posto, né? Vamos lá. Trata-se de uma armadilha que precisa ser enfrentada no todo e isso nos leva às contradições da política. Análises que acreditam a falta de vontade do Lula, a não resolução dessas questões sem levar em conta a correlação de forças. Eita, correlação de forças, ó. São análises primárias que não dizem nada sobre o governo, mas dizem muito sobre a baixa qualidade analítica dos seus autores. Vamos lá. Vocês repararam uma coisa? Eu vou fazer um pedido para vocês. Toda vez que vocês verem alguém falando sobre correlação de forças, quando o assunto for Brasil, repare que nunca tem uma demonstração de por que, na análise da correlação de forças, o governo seria inevitavelmente derrotado se fizesse alguma coisa. É sempre uma afirmação de que não tem correlação de forças para tomar a iniciativa política, ou então a ideia de que o governo até queria, mas não dá para tomar iniciativa porque não tem correlação de forças, ou a ideia de que quem cobra o governo disso não está considerando a correlação de forças. Mas pode reparar que nunca tem uma demonstração de qualidade mesmo, teórica, refinada, por detalhes, diz assim, ó, por que se tomar essa medida o governo seria necessariamente derrotado. Por exemplo, vocês não vão achar no texto do fevereiro uma explicação de se o governo decidisse mudar a meta de inflação a partir do Conselho Monetário Nacional, por que ele seria derrotado? Por que, necessariamente? Vamos lá. Por quê? Por que ele seria derrotado? Vamos lá? Vamos lá? Por quê? Veja, essa pergunta não é respondida. A pergunta não é respondida. Entenderam? Essa pergunta não é respondida nunca. E nem vai ser, diga-se de passagem. Aí vem lá, fazer a crítica errada impede a realização da crítica correta. E a crítica correta a fazer ao governo Lula é a absoluta relutância em travar disputa política em qualquer tema. Mas é absoluta relutância, né? Relutância, ou seja, o governo Lula não quer, né? Em travar disputa política sobre qualquer tema. Mas por que o governo Lula faz isso? Fevereiro. Por quê? É medo? É covardia? É o quê, assim? Por quê? Por quê? Né? Para mim tá muito claro, é porque o governo tem em essência um compromisso neoliberal com o sistema neoliberal. Mas vamos lá, vamos continuar na análise do fevereiro. Inclusive sobre como se viu no debate do arcabouço fiscal, novo teto de gastos, onde o governo não trabalhou para alargar os limites de gastos, não tentou deixar os pisos constitucionais da saúde e da educação fora e aceitou para si mesmo uma armadilha que o obrigou, dentre outras coisas, a mudar regras de valorização do salário mínimo e do BPC, o benefício de prestação continuada, no meio do mandato. Aí, será que o governo aceitou cair numa armadilha? Ou isso é compromisso ideológico neoliberal, sabe? Porque eu acho engraçado, não sei se vocês já repararam nisso, que é uma coisa muito doida, né? Que é assim, Lula é um gênio, Lula é o maior líder político da história do Brasil, Lula tem uma intuição política fantástica, Lula é foda, Lula é incrível, Lula... Beleza, vários elogios, e aí é claro, né, gente, que alguém que tá
há 40 anos no protagonismo da política brasileira tem várias qualidades. Lula tem várias qualidades. Mas veja, quando na hora de falar do presidente Lula, é sempre isso. Lula é um gênio, Lula é foda, Lula tem uma intuição brilhante, Lula é incrível e tal e tal. Aí na hora de debater a política econômica, é assim, o governo caiu numa armadilha. Olha, o governo caiu numa armadilha. Governo Lula, colocou um teto de gastos na conta dele mesmo. Não foi o Congresso não, viu? Foi o próprio governo Lula. Se autoimpôs um teto de gastos que está destruindo a popularidade do próprio governo, né? Mas foi uma armadilha, foi um engano. Porque o governo Lula e o Lula presidente, eles não têm compromisso ideológico, não. Foi engano. Então, uma hora o cara é o gênio, é foda, é incrível, é a maior mente pensante da política brasileira. Outra hora, a mesma figura não entendeu nada, aparentemente, da principal política econômica do seu próprio governo. Então, é isso. Lula se autoimpôs uma armadilha. Ele não sabia das consequências do novo teto de gastos. Rui Costa não sabia. Fernando Haddad não sabia. Camilo Santana não sabia. Wellington Dias não sabia. É isso mesmo? José Guimarães não sabia. Zeca Disseu não sabia. José Disseu não sabia. Edinho Silva não sabia. É isto? Sabe, gente? Assim, eu peço até desculpas se eu tô sendo excessivamente irônico. É porque, assim, às vezes falta paciência. De verdade, assim, sabe? Às vezes falta paciência com isso. Mas vamos continuar. Travar a disputa política não significa vencer. Pô, Fevereiro, que bom, viu, que você sabe disso. E provavelmente o governo Lula teria enfrentado mais turbulências políticas e muito mais dificuldades com o Congresso, mas teria politizado o debate, coisa que o Lula nunca fez, desde que se sentou na presidência pela primeira vez em 2003, orientado a sua base, mobilizado os seus e pautado uma outra macroeconomia possível, melhoraria as condições de disputa para 2026, embora certamente corresse também mais riscos. Mas vem cá, o Lula, ele orientou sua base, mobilizou os seus, com base na mentira, que o único problema era que o Campos Neto era bolsonarista, e depois que tirasse o bolsonarista do Banco Central, o problema estava resolvido. Foi esse discurso oficial durante 2 anos, né? É um discurso despolitizador total, 100%. Mas foi esse a mentira oficial durante 2 anos que orientou sua base e pautou toda a retórica. O problema maior do Brasil é Campos Neto porque ele é bolsonarista. O problema não é a concepção de inflação do Banco Central, o problema não é a meta de inflação, o problema não é a concepção de política fiscal do Banco Central, que é neoliberal, de austeridade. O problema não é a autonomia do Banco Central, o problema não é a desregulamentação do mercado de câmbio no Brasil, o problema não é a forma como o Banco Central lida com os títulos públicos, só atuando basicamente no mercado overnight, nos títulos curtos, né? Deixando a curva longa de juros ao sabor do mercado. Nada disso é um problema. O problema é só que o Campos Neto é bolsonarista. Esse foi o discurso durante 2 anos. Né? Vamos lá. Lula não escolheu enfrentamento. Que novidade, viu? Na verdade, ele escolheu, por exemplo, para atacar o BPC, escolheu um enfrentamentozinho grande contra pessoas idosas e PCDs, né? Governa com pouquíssima margem de manobra, certamente com menos turbulência, mas corre risco de chegar a 2026 desidratado. Eu acho impressionante que a preocupação é só com 2026. O povo trabalhador mesmo e a soberania nacional brasileira parece meio que uma questão mais secundária, né? Um governo sem marca, sem alma, incapaz de empolgar os seus. Faço esta avaliação como alguém que torce pela vitória de Lula em 2026. Não há nenhum espaço político para outra alternativa à esquerda de Lula, enquanto a extrema-direita seguisse na alternativa de poder. Mas a extrema-direita vai seguir na alternativa de poder enquanto o governo Lula tocar uma política neoliberal nas condições atuais, dadas, né? Então, assim, é meio que um ciclo vicioso, né? O governo Lula faz uma política que é nociva para a classe trabalhadora, isso reduz a popularidade e a força do governo e fortalece a extrema-direita. Porque a extrema-direita está forte, o governo Lula vai mais à direita e diz que não existe outra alternativa a não ser votar no Lula. E fica nessa e de eterno. Temos 1 ano e meio pela frente. Sem disputa política desde já, todas as diversas frações da esquerda se encontrarão na oposição em janeiro de 2027. Gostaria de estar errado, mas temo que não. Então veja, o Fevereiro ele fez esse textão todinho para dizer que se ele fosse honesto, direto, ele diria o seguinte, assim, ó, o governo Lula mentiu durante 2 anos, reduzindo a questão ao problema do Campos Neto ser bolsonarista. O governo Lula em nenhum momento colocou em tela um projeto de enfrentamento ao rentismo
e usou os poderes que tem na mão, como mudar a meta de inflação a partir do controle do Conselho Monetário Nacional, e a partir disso, dentro da lógica do sistema neoliberal, deu a lógica do sistema, seguir aumentando a taxa de juros. Essa é a verdade, não tem nada de armadilha de Campos Neto, porra nenhuma não. O que acontece é o seguinte, há uma lógica de o sistema neoliberal se reproduzindo. Dentro da lógica do sistema neoliberal, vai estar sempre uma pressão permanente para aumentar a taxa Selic e para garantir uma permanente remuneração rentista para os detentores de títulos da dívida pública. O governo Lula, em 2 anos de governo, nunca fez nada para enfrentar essa lógica sistêmica do neoliberalismo, passou 2 anos mentindo para a base, xingando Campos Neto, enquanto o Ministério da Fazenda tocava uma política totalmente alinhada com o Banco Central, né? Inclusive em termos de concepção de macroeconomia, e agora o teatro se desmanchou. O teatro se desmanchou porque agora o Campos Neto não é mais presidente do Banco Central, agora é o Galípolo. Eu garanto a vocês que o governo Lula vai sentir saudade do Campos Neto, porque perdeu um bode expiatório. Porque quando tinha o Campos Neto, dava para simular radicalidade, dava para simular enfrentamento. Agora não dá mais. Vai xingar o Galípolo, que o próprio Lula colocou lá, que trabalhava com Haddad, tá ligado? Então essa é a verdade sobre o aumento da taxa de juros e o papel do Gabriel Galípolo. É uma verdade dolorosa, né? Seria muito bom se a gente tivesse um governo que está aplicando uma série de políticas, que está tentando, né, aplicar uma série de políticas para enfrentar essa lógica sistêmica neoliberal. Eu estaria aqui gravando vídeo defendendo a política do governo e batendo só nos liberais fascistas. Mas, infelizmente, não é esse o quadro. Infelizmente, acaba sendo necessário desmentir a mentira dos liberais fascistas e enfrentar os discursos falaciosos dos governistas. É uma pena, porque em última instância, o inimigo central, a lógica neoliberal rentista, não está sendo enfrentada neste momento. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça disso, se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.